Boa noite, senhores pais. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 26 de novembro de 2020, iniciando o nosso quarto dia da nossa Semana de Formação para Pais, certo? Hoje, novamente, eu vou estar respondendo perguntas que vocês fizeram, certo? Eu estou estranhando que vocês não estão mandando perguntas no chat. Mandem perguntas no chat. Mandem bastante. E também os pais aí que estão aí com receio, pais aqui de Ferragem, meus alunos também que estão com receio de me mandar alguma pergunta, etc., alguma coisa referente à escola, à prefeitura de Ferraz, essas coisas todas, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Isso aqui é entre eu e vocês, é meu canal, a prefeitura não tem nada a ver com isso que eu estou fazendo, tá certo? Muitos pais de longe estão me mandando aqui, tem pai que me mandou, ó, pai de Itaquera me mandando aqui, questão pai de São Miguel, tem um pai também, bicho, são vários pais me mandaram. Eu escolhi aqui, eu selecionei 4 perguntas novamente, certo? Que são as perguntas que mais assim se repetiram e que são iguais, né? Tem a resposta são a mesma. Então eu peguei aqui e fiz essa seleção junto com o Cláudio e aí estudei um pouquinho para poder responder, certo? Então, antes de começar nosso dia aí de perguntas aí que eu vou estar respondendo, eu quero lembrar para vocês o seguinte: se vocês já olharam, nós estamos em 77 inscritos. Então, entre os inscritos do canal, eu faço o seguinte: a cada 20 inscritos, eu sorteio 2 canequinhas dessas, certo? Então, nós estamos aí em 77 inscritos. Faltam 3 para eu poder sortear 2, certo? Dessas canequinhas. Então, eu sorteio para quem? Para os alunos, certo? Mas é claro que eu vendo aqui o número que caiu, o nome que caiu das pessoas, que eu tenho aqui alguns registros aqui, certo? Eu pego e chamo a pessoa via online e falo com ela referente sobre o ganho da canequinha e mando para a pessoa, tá? Então, aí, se você puder ajudar, eu agradeço bastante para a gente chegar à meta de 80 inscritos, tá bom? Dito isso, então, vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa jornada de hoje. Hoje eu acho que vai ser até um pouco mais curto, né? Bom, vamos lá. A Cássia, de Itaquera, perguntou: professor, há muitos anos eu não ouvia falar dessa cartilha. Pensei até que já tinha sido extinta. Tá? Mas agora, com o senhor falando, eu olhei na internet e vi vários sites vendendo a cartilha. Só que uma coisa eu não entendi. Como que o senhor tem, o senhor tem os manuais do professor? Ah, boa pergunta. Como que eu consegui os manuais do professor? Bem, em primeiro lugar, foi da seguinte forma: eu fui comprar um livro na Edipro, certo? Na editora Edipro, que é a que faz a Caminho Suave, e eu vi lá várias cartilhas, livros do primeiro ano, do segundo, do terceiro e da quarta série sendo entregues, sendo vendidos também. Então eu falei que eu era professor, mostrei lá minha carteira meu crachá da prefeitura de Ferraz na época, e eu peguei conversando com a pessoa, ela falou: olha, já que você é professor, eu vou te dar uma coisa. Ela me deu não só o livro da Caminho Suave, certo? Não só o livro, como o livro do terceiro, o livro do quarto, o livro do primeiro ano, o livro de textos de todos os anos da Caminho Suave, junto com o manual do professor para como trabalhar aquele livro, certo? E foi assim que eu consegui. Eu fui na editora e consegui. Se você for na Edipro, certo? Procurar aí a Edipro, se você for, você consegue. Eu não sei. Eu estou dizendo que foi assim que eu consegui os manuais, certo? Os manuais, está aqui comigo, eu guardo e uso com todo carinho. Inclusive, no curso que eu falei para vocês, né? O curso que eu falei para os pais que querem aprender a alfabetizar, para alfabetizar seus filhos e não correrem o risco de estarem colocando o filho na escola e o filho
sair do primeiro ano ou do segundo ano sem saber ler e escrever, quem quiser é só pegar, o meu celular está aqui embaixo, no meu celular de trabalho. Anotem, certo? Anotem ele, mandem uma mensagem para mim, certo? Mandem uma mensagem para mim com o seu e-mail, o seu e-mail e o seu número de contato. Eu acho que o número de contato não vai precisar porque já vai estar salvo no celular, né? Então eu vou ir fazer a inscrição. Caso eu tenha 10 inscritos, eu abro uma turma para ensinar online mesmo, curso online, tá bom? Então é só pegar o meu número de telefone que está aqui na descrição do vídeo, certo? E fazer a solicitação, ok? Bem, então, eu acho que eu respondi a pergunta sua, né? Foi dessa forma que eu consegui os manuais. E o manual é bem simples e bem prático de usar, então, de entender. Então, você não vai ter dificuldades de entender o manual. Ele está explicando como você deve trabalhar aquela palavra, aquela lição, e passo a passo. Seguindo passo a passo, você consegue fazer, ok? Bom, feita a primeira pergunta, vamos para a segunda. A segunda pergunta vem de Osasco, olha só, cidade dos youtubers, cidade dos youtubers, Osasco. Ela vem de Osasco, ela fala assim, professor, eu assistindo sua aula ontem, eu percebi que o senhor falou a respeito da alfabetização por meio das hipóteses de escrita de Emília Ferreira. Eu nunca compreendi esse momento de aprendizagem de alfabetização. O senhor poderia nos dar aí uma comparação entre o método da Emília Ferreira e o método fônico? Bem, ontem eu fiz isso no vídeo, né? Eu falei para vocês no vídeo, mas eu posso falar hoje novamente também. Bem, o método socioconstrutivista, que aliás não é um método, é simplesmente uma corrente de pensamento pedagógico, certo? E eles utilizam o sistema da Emília Ferreira com você descobrir quais são as fases da escrita e trabalhar exercícios, certo? Exercícios variados, provocando o aluno, né, vamos dizer assim, com exercícios, para que ele passe de fase, certo? Como se fosse uma escada. Eu estou ali no primeiro degrau, que seria o pré-silábico, certo? No pré-silábico. Então, eu vou estar dando atividade para sair do pré-silábico, para ir por silábico sem valor. Depois, sair do silábico sem valor para o silábico com valor. Depois, sair do silábico com valor e ir para o alfabético. E assim sucessivamente, que são as fases escritas aí, de acordo com Emília Ferreira. Faz tanto tempo que eu não vejo isso, que às vezes eu até esqueço de ver. Poxa, professor, você não trabalha na escola pública? Sim, tanto tempo que eu vejo, mas eu vejo, mas eu não estudo isso daí. No fundo, não funciona. No fundo, é uma maneira de diagnosticar o momento em que a criança está. Mas ela não vai te ajudar a alfabetizar, certo? Ela não vai te ajudar a alfabetizar. Então, quando você fala de alfabetização, você vai pensar no seguinte: você tem que fazer o aluno ele conviver com a escrita, no meio escrito. Ou seja, tudo que você for colocar para ele, você vai mostrar para ele da forma escrita. Então, quando você vai, por exemplo, você tem aqui a mesa, então você tem aqui uma plaquinha escrita mesa. Na carteira dele, tem lá o crachazinho com o nome dele, fulano. No crachá, na mesa do colega, também tem o crachazinho. Então, quando você pede para ele, vamos fazer o cabeçalho. Aí você põe lá o cabeçalho na lousa. Aí você coloca lá o cabeçalho, você pede um espaço para colocar o nome. Então, assim, sucessivamente você vai fazer. O método fônico ou da cartilha, ele vai estar trabalhando por completo isso daí, certo? Por completo. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que o aluno está ouvindo você falar, ele vai ter que praticar isso na escrita. E aí ele vai ter aquelas bases, que são aquelas palavrinhas, né, que eu costumo dizer que eu faço isso, que é o banco de palavras. Aquelas palavras que nós sempre utilizamos. Então, quando eu estava na primeira série, eu tinha um quadro, certo? Que às vezes eu tinha que esconder na sala
para o coordenador não ver, senão o coordenador não chamava atenção, né? Era um quadro com palavras que a gente usa todo dia, como, por exemplo, porque, por favor, obrigado, essas coisas. Então, quando você fosse escrever, quando o aluno vai escrever alguma coisa, ele vai ter como referência algumas palavras. E, além disso, ele vai ter referência às palavras que ele já escreveu no caderno. Por isso que o caderno é muito importante. E um caderno, torna a dizer para os pais, um caderno manuseável. O que é um caderno manuseável? Você não vai dar para o seu filho, lá do primeiro ano, um caderno universitário de 20 matérias que pesa mais do que o Jô depois do almoço, certo? Não. Compre um caderno brochura, pequenininho, de 100 folhas, certo? Até para ele poder manusear melhor o caderno. Porque ele vê aquele caderno grandão, ele não sabe manusear. Então, pais, é um erro você comprar um caderno universitário para o seu filho, de primeiro, de segundo, de terceiro e de quarto ano. De quinto ano dá para comprar um caderno universitário? Dá, certo? Dá, mas não é recomendado, nem para quarto, nem para quinto. Mas dá para o aluno usar? Dá, porque as mãozinhas dele já estão maiores. E já estão maiores, perdão, e ele já sabe utilizar um caderno. Agora, a criança do primeiro ano com um caderno universitário é complicado, porque ela vai ver aquele espaço grandão, ela vai ter que encher de lição ali aquele caderno, não, e isso vai causar com ela o quê? Primeiro, estresse, preguiça e desânimo. Só isso que vai ocasionar. Então, pais, não compre esses cadernos. Compre caderno pequeno. Tem muito caderno pequeno com capa bonita. Compre cadernos pequenos, filhos de vocês, tá bom? Que estão no primeiro, no segundo, no terceiro ano. E no quarto ano também. Certo? Por que que ele fala? Falando disso, por que que a gente pensa, quando trabalha com a criança método fônico, a gente tem que ter esse repertório de palavras, trabalhar também com o texto decorado. O que é texto decorado? É aquele texto que vocês trabalham com o aluno e ele decora esse texto. Ele decora esse texto e ele vai ter o quê? Ele vai ter uma referência. O texto decorado ele serve também como referência de palavras. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade de escrever a palavra tem dificuldade de escrever a palavra batata. Então, você trabalhou com ela aquela música da barata. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ah, 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 oh, 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 ela tem uma só. Ah, 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 oh, 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 ela tem uma só. Certo? Essa musiquinha aí folclórica. Você trabalhou com ele, certo? Ele já leu, ele cantou, o aluno leu, o aluno escreveu, o aluno copiou, o aluno recopiou. Ótimo, fez tudo isso. Passou para outra. Aí, passou para outra lição, foi fazendo isso. Aí você pediu para que ele escrevesse a palavra batata. Batata. Professor, mas não tem batata na música da barata. Ótimo, não tem mesmo não. Mas, se você prestar atenção, elas são parecidas, as duas palavras, certo? Barata e batata. São parecidas, só muda as sílabas. Então, ela vai perceber a mudança das sílabas aí. Ela vai perceber a mudança sonora. Então, ela já sabendo as sílabas do tata titotu, certo? Que são diferentes do raré e iroru, ela vai ter a diferença, ela vai perceber a diferença. Ela tendo também na sala de aula o silabário também, não, o silabário, um alfabeto bem feito, também um alfabeto ilustrado bem feito, em cima da lousa, certo? Bem feito, ela vai ter como se diz, essa referência da palavra escrita, certo? A referência da palavra escrita com a palavra que ela está falando. Então, é muito interessante o método fônico, porque ele consegue fazer essa referência, ok? E trabalhando com texto decorado, trabalhando com quadro de palavras, né, com banco de palavras, trabalhando também com um banco de expressões que você também pode utilizar também para colocar.
A criança que é alfabetizada pelo método fônico, ou seja, pelo método da cartilha, ela também tem uma coisa interessante. Ela não erra quando vai escrever, por exemplo, o nome, ou o nome próprio. Ela vai sempre ter a noção de que ela está escrevendo o nome próprio e se escreve com letra maiúscula. Ela vai ter sempre essa noção também. É bem interessante isso, coisa que o método, esse pensamento aí do trabalho da Emília Ferreiro não promove isso. Entende? Então, é essa a discussão. Quando eu falei na aula passada que o melhor método é o método fônico, ou seja, o método da cartilha, eu não estou brincando, pai, porque ele trabalha coisas que o método, o pensamento socioconstrutivista não trabalha e também não dá valor, certo? Por exemplo, o significado das palavras, o significado da palavra. Se tende, quando se dá um texto para uma criança que foi alfabetizada no modelo socioconstrutivista, ela entende o texto, vamos supor, no macro. Ela entende o macro, o texto no todo, o texto no todo. Mas ela não consegue entender aquilo que está nas entrelinhas do texto. Por quê? Justamente ela está lendo as palavras, mas ela não compreende o que elas querem dizer, certo? Todo o discurso que ali dentro tem, certo? Eu notei isso várias vezes depois que quando eu comecei a pegar quarto e quinto ano. As crianças leem, mas não entendem o que estão lendo. Elas leem palavras, mas elas não entendem o significado delas. E aí elas ficam perdidas no texto. Então, elas entendem o texto pelos chavões que ali dentro do texto estão. Algumas palavras que denotam, por exemplo, o sentido do texto. Porém, se o texto for um texto irônico, certo? Utilizar de ironia, a criança não vai entender o texto. O leitor não vai entender o texto. Por quê? Porque ele vai ele lê aquilo que está na frente dele, mas aquilo que está por detrás do texto, que a gente chama das entrelinhas do texto, a pessoa não entende, ela não consegue fazer a interpretação total do texto. Ela interpreta o texto de uma forma superficial, certo? De uma forma superficial. Por isso que o método fônico ele é o mais indicado para a alfabetização, porque ele vai forçar o aluno a conhecer, a ter um amplo repertório de palavras, certo? O que a gente chama de vocabulário. Por exemplo, se você pegar os livros de hoje de língua portuguesa, de quarto, quinto ano, você vai ver pouquíssimo estudos do vocabulário. Você não vê isso. Você não vê, por exemplo, um aluno no quarto, quinto ano, ele trabalhar com saber utilizar, e eu já tive essa experiência de um aluno não saber utilizar o dicionário. Eu perguntava, eu colocava a palavra para ele pesquisar no dicionário, que era remendo, certo? Remendo. Aí ele estava procurando, aí ele estava procurando na letra A. Estava procurando na letra A, professor, não estou achando. Está onde? Falei, se está aí no dicionário, é só procurar. Está na letra R, só você procurar a letra R. Ele estava procurando na letra A ainda. Não sabia como procurar no dicionário. Quarto ano, certo? Quarto ano. Aí me diga, se esse sistema, ele professor, mas é um ou outro. Não é um ou outro. Às vezes são salas inteiras que não sabem fazer, certo? Salas inteiras que não sabem fazer isso. Coisa que lá na primeira série, quando nós estudávamos, e eu também, quando eu dava aula para a primeira série, eu fazia o aluno, desde o começo, conhecer o dicionário, saber que o dicionário trabalha com a ordem alfabética, saber seguir a ordem alfabética dentro do dicionário, entende? Essa é a diferença. Essa é a diferença de um trabalho voltado para o sistema fônico e da cartilha para um trabalho solto, aberto por aí, certo? Como eu falei, o trabalho socioconstrutivista ou socio-interacionista, como vocês queiram chamar, ele é livre para você alfabetizar. Você pode alfabetizar de qualquer forma, menos utilizando o método fônico, a cartilha. Por quê? Não, cartilha não. Pode usar qualquer coisa, menos cartilha. Então, ou seja, você tem essa coisa. Ah, professor, mas isso não é verdade.
Eu li um comentário que, aliás, uma outra amostra também. Eu abri para perguntas, certo? Eu pedi perguntas e a pessoa me manda um comentário. Das duas umas, ou ela não sabe que é uma pergunta, essa pessoa, e é uma professora. Não vou citar aqui o nome porque não cabe. É uma professora, certo? Uma professora de Mauá. Ela faz ela faz um comentário no lugar que era para fazer uma pergunta. Então, se uma pessoa não entende a diferença de uma pergunta para um comentário, é muito complicado também a pessoa querer entender um texto, ler um texto, ok? Então, como eu estava dizendo para vocês, é muito vago você pegar, por exemplo, um sistema aberto todo, você pode alfabetizar com qualquer forma, menos utilizando o sistema fônico. Por quê? Porque há uma pressão contra esse sistema. Por que há essa pressão? Porque quanto mais você tem alunos, certo? Presta bem atenção, pais, isso daí que eu vou dizer para vocês. Quanto mais os filhos de vocês saibam ler, viu, pais? Quanto mais os filhos de vocês saibam ler, saibam escrever bem, saibam pensar bem, porque quando você lê, você pensa melhor. Se você pensa melhor, você começa a ter o quê? Conhecimento daquilo que está se rodando à sua volta. E você começa a pensar sobre algumas atitudes que estão acontecendo. Ou seja, você está sendo educado. Você está começando a entender a realidade a qual circunda a sua pessoa. E essa pessoa, automaticamente, ela vai questionar, como eu questionei várias vezes, por exemplo, quando eu questionei por que na escola não se trabalha música clássica? Por que só trabalha música popular? Todas as apresentações que acontecem, não tem um professor que usa música clássica. Aí eu comecei, já que eu estou questionando isso, eu vou começar a usar música clássica em todas as minhas apresentações. Eu usei em 2 apresentações, já veio o coordenador dizer para mim: olha, professor, é muito bonita a sua apresentação, mas você deveria usar músicas mais de acordo com a realidade deles. Ou seja, a escola está ali para transformar a realidade ou para manter a realidade do aluno, certo? É claro que eu não dei ouvidos para essa professora, para essa coordenadora, né? Essa coordenadora, eu nem sei aonde ela está trabalhando, mas nem sei se ela ainda está na rede, mas foi algo assim vergonhoso a resposta que eu dei para ela. Falei para ela o seguinte: falei, se a senhora for me trazer 10 alunos que saibam sobre essa música que eu passei e fale e explique para mim tudo sobre o autor e sobre a música, eu começo a trabalho até funk. Estou esperando esses 10 alunos até hoje. Tá vendo? Estou esperando esses alunos até hoje. Bem, ou seja, a gente começa a questionar. Quando a gente começa a conhecer, a gente começa a questionar. E este questionamento, às vezes, machuca os ouvidos de algumas pessoas poderosas, certo? De algumas pessoas que não querem que você questione, querem só que vocês... Amém. Lembra daquilo que eu falei no começo da aula passada? Das modinhas, né? Que é até uma pergunta aqui, né? É até uma pergunta aqui a próxima pergunta. Mas já vou entrar no tema agora mesmo, das modinhas. Você vê, por exemplo, às vezes você pega um secretário da educação, ou um ministro da educação, ou um dirigente de ensino, etc. Está fazendo um trabalho ímpar. Aí, o ímpar, trabalhando bem, a rede está funcionando, está trabalhando legal. Aí chega troca de comando, aí entra outro dirigente, secretário ou ministro, e aí muda todo o sistema. Todo o sistema. Por quê? Meu pensamento é esse, a minha moda é essa. Então, aquela pessoa, poxa, mudou o pensamento, por quê? Porque o nosso secretário acredita nisso, não acredita nisso aqui. E aí? Só por causa que ele não acredita, que ele não gosta daquele movimento, ou que a opinião dele é que aquele movimento,
aquele pensamento pedagógico, aquela doutrina pedagógica dele é melhor do que a outra, é que toda a rede tem que aceitar? É complicado você pensar nisso também, né? É complicado, porque você não está mudando a cabeça de professores, de adultos, você está mudando aí a forma com que crianças aprendem. É por isso também que eu apoio o homeschooling, né? Que eu apoio o homeschooling, porque quem está ali é a família, Então, a família está ensinando de acordo com os valores dela, certo? De acordo com os valores dela. E ao apoiar esses valores dela, não é modinha. É simplesmente assim, eu estou ensinando ao meu filho a ler e escrever, e estou ensinando ele com os valores que eu tenho, certo? Os valores que eu tenho, com aquilo que eu sei. Então, por isso é que é meio complicado a gente falar de modinhas dentro da educação, de falar de método de ensino com pedagogos, porque cada um vai querer defender o que acredita, certo? O que acredita. Eu, por exemplo, eu defendo o método aqui, o método fônico, porque eu acredito no método fônico e porque eu e muitos pedagogos sérios, doutores em pedagogia, acreditam nesse método. Tem um livro na descrição desse vídeo, que eu deixei também na descrição do outro vídeo, que é A Falácia Socioconstrutivista, porque os alunos brasileiros não aprendem a ler e a escrever. É o livro da Kátia Benedetti, agora fugiu o nome. É um livro que é fascinante vocês lerem esse livro. Vocês vão entender o porquê que a educação brasileira está esse fiasco que é hoje. Certo? É por causa dessas modinhas pedagógicas? É por causa eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito naquilo. Tudo bem, você pode acreditar. O problema é que não está dando certo. Será que não dá para acordar para a vida? Quando você já se viu? Eu saí, dá certo que comigo não conta porque eu já entrei alfabetizado na escola. Mas eu vejo colegas meus que estudaram comigo que falam: Anderson, não acredito, o que está acontecendo na escola? Meu filho está no 6º ano, não sabe escrever bom dia, pai. No caderno não sabe escrever. Não sabe escrever uma mensagem de bom dia, não sabe. Por que isso está acontecendo? Aí a gente pega para pensar. Um pai que aprendeu a ler na primeira série, junto com uma sala inteira. Certo? Junto com uma sala inteira. Certo? Eu não vou me colocar como exemplo, porque, como eu falei, já entrei na primeira série já lendo e escrevendo. Então, para mim, era indiferente. Mas muitos dos meus colegas aprenderam a ler na primeira série. E por que esses alunos os alunos de agora não estão lendo? Por quê? Será que é por causa dessas modinhas? Cada professor inventa a sua modinha. Vou seguir Emília Ferreira. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Os projetos, etc. Os grandes, valorosos projetos. Eu vou fazer o projeto do Bichonário. Eu vou fazer o projeto do não sei o quê. O projeto do não sei o que lá. Então, é projeto. E quando você vai ver o aluno, se ele aprendeu, ele não aprendeu nada. Certo? Ele não aprendeu nada. Ele está ali ainda, né, naquele sonho de aprender, certo? Naquele sonho de aprender. E alguns até já desacreditando desse sonho. Então, essa que é a realidade. Bom, eu acredito que deva ter respondido sua pergunta, né? Bom, vamos para a quarta pergunta, que é sobre as modinhas pedagógicas. É a senhorita Alessandra, letrinha, viu? Alessandra Fernando, de Sorocaba. Ela pergunta: quando o senhor fala das modinhas pedagógicas, isso se refere também aos conteúdos colocados nos livros didáticos? É claro, positivo e operante. Os conteúdos dos livros didáticos, eles vão seguir essa modinha. Você pode perceber que um livro do primeiro ano, ele não está voltado com atividades de alfabetização.
certo? Não está. O do segundo ano, tampouco. Por que não está voltado para isso? Não são as salas de alfabetização? Então, todas as atividades deveriam estar focando no único norte: alfabetizar, certo? Alfabetizar. Você pega o livro do primeiro ano, você pode ver lá, o livro de língua portuguesa, o livro de matemática, você vai lá vendo coisas que não tem nada a ver com o assunto de alfabetização. Nada a ver. Ah, mas tem uma atividade aqui que ela dá para ser usada como uma atividade de alfabetização. Ela pode ser usada, mas não é a finalidade dela ser usada. Então, quando a gente vai pensar em alfabetização, pais, a gente tem que pensar que, assim, tudo nesses anos iniciais, no primeiro e no segundo especialmente, e no terceiro também, vamos lá. Primeiro, segundo e terceiro, tem que estar voltado para a alfabetização. Certo? Voltado para a alfabetização, voltado para que o aluno aprenda a ler e a escrever, certo? Tudo voltado para aquilo. O objetivo é a alfabetização, a meta é a alfabetização e o conteúdo tem que ser de alfabetização. Não pode ser só, mas vamos trocar a alfabetização dentro da matemática, dentro da matemática, a alfabetização dentro da ciência, dentro da ciência. Você pode falar do conteúdo da matéria de ciência? Pode. Mas o conteúdo de ciências, o conteúdo de história, de geografia, de estudos sociais, etc., como chamam aí nas redes aí fora do Brasil, você pode estar colocando não como meta principal, mas como meta secundária. Meta secundária, porque a meta principal é alfabetizar. Se você alfabetizou o aluno, quando ele está no quarto e quinto ano, ele vai indo, vai ser fácil trabalhar com ele, porque ele vai saber, ele vai estar lendo, ele vai estar tendo a condição de interpretar um texto, coisa que muitos dos alunos que hoje estão, até mesmo no nono ano, não conseguem. Não conseguem. Então, por isso, pais, como eu falei para vocês, olhem o material do filho de vocês. Ah, mas professor, o material o professor não deixa trazer, a professora não deixa trazer por norma da escola, que é um material que fica na escola para para que o aluno tenha sempre em mãos quando precisar. Vá à escola, visite a sala do seu filho, pegue o material e olhe, você tem o direito de fazer isso. É seu dinheiro que pagou aquele livro, viu? É seu dinheiro mediante impostos que pagou. Então, você pode entrar lá na escola, olhar o livro e ver. Será que essas atividades vão... Professor, mas eu não entendo, eu não sou um professor para saber isso. Eu sei, por isso que eu estou aqui para explicar para vocês algumas coisas desses pontos. Quando você pega um livro do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, vou falar só na língua portuguesa, você não vê ali atividades que forcem. Pode até ter uma atividade ou outra ali escondida, ali, bem superficial de alfabetização, mas você não vê o livro todo. O livro todo deveria ser voltado para a alfabetização. Como, por exemplo, a cartilha, ela é totalmente voltada para a alfabetização. O livro de textos do primeiro ano da Caminho Suave, que é para ser usado junto com a cartilha, ele faz referências à cartilha. E a cartilha faz referências ao livro do primeiro ano de texto. Então, você tem o quê? Uma interligação entre as partes, entre o texto e entre o texto do livro de textos e a cartilha. Então, você tem uma segurança de trabalho nisso. Agora, hoje em dia, você tem isso? Não tem. Então, tem professor que inventa atividade para dar para o aluno de alfabetização, pesquisa em vários livros, não tem uma sequência lógica de atividades para fazer, que é isso que mata a professora. O senhor fala dos projetos, mas o projeto tem uma sequência lógica. Projeto não é a melhor ideia para alfabetizar. O bom projeto para alfabetizar, ele tem que começar no primeiro dia de aula e terminar no último dia de aula do primeiro ano. Esse seria um excelente projeto de alfabetização, certo? Mas os projetos, eles são curtos. Então, trabalhar com sequências curtas não dá muito certo. Não dá muito certo. Palavra de quem já trabalhou com projeto e não deu certo. Então, o que eu digo para vocês? O que eu digo para vocês aí,
da senhora aqui que perguntou, certo? Essas modinhas de trabalho, elas vão estar presentes, sim, nos livros didáticos, naqueles livros auxiliares que os professores compram. Nós compramos muito, eu tenho muitos aqui também, de atividade. A gente vai estar tendo essa modinha? Vai estar tendo essa modinha também, viu? Vai estar tendo essa modinha. Bom, respondida essa pergunta, vamos para a última pergunta. A última pergunta vem daqui de Guaianazes. Cristiano da Silva. Cristiano da Silva de Guaianazes. Professor, sou pai de 2 filhos que estão em fase de alfabetização. São gêmeos. Estão na escola pública, certo? Estão na escola pública. E eu tinha dito para o professor, na aula transmitida, que eu gostaria de colocar na escola particular. Ele citou o nome aqui da escola, mas eu não vou falar o nome da escola para não fazer propaganda, tá? Então, se eles não fazem propaganda de mim, eu também não vou fazer propaganda deles, de graça, né? Então, colocá-los na escola particular, mesma escola em que o professor trabalha. O professor me disse que na mesma escola, o mesmo professor que é da escola particular é da escola pública. E ele está na escola pública fazendo o mesmo serviço que na escola particular. Isso acontece? Bom, eu não vou dizer da minha modesta, agora eu vou ser obrigado a dar a minha opinião, né? E isso é minha opinião. Quando você tem na escola pública e na escola particular o mesmo professor, você para pensar. Os alunos da escola pública, eles têm os mesmos recursos que os alunos da escola particular. E sendo essa escola que eu conheço aqui, porque eu estudei nessa escola no começo, da escola particular, que é uma das melhores escolas, e uma das escolas tradicionais aqui de Guaianazes, né? Eu acho que todo mundo já pescou qual escola que é, né? Então, na época que eu estudei, essa escola era ali onde hoje é a Marabras, ali, perto da biblioteca de Guaianazes, da biblioteca Coralina. Quem lembra de qual escola estava lá, né, põe aqui nos comentários. É essa escola que eu estou me referindo, que é uma das melhores escolas de Guaianazes, isso sem sombra de dúvida. Bom, enquanto você colocar o seu filho lá, aquela escola tem muitos recursos. A escola pública tem todos os recursos que a escola particular tem? Não. A escola particular vai usar todos os recursos que ela tem para alfabetizar seu filho? Vai, certo? Se isso lhe convém, né? Se isso lhe convém. Por que você está falando isso, professor? Porque, assim, você sabe que também a escola particular, como eu falei lá na primeira palestra, na segunda-feira, ela é regida por leis, né, e por dispositivos legais que fazem com que ela obedeça um certo parâmetro. É lógico que a escola particular vai querer que seus alunos se destaquem, é óbvio. Então, ela vai oferecer o máximo possível para que seus alunos se destaquem, certo? Então, tudo bem. O problema é o seguinte, é que a escola particular, ela vai ter mais trabalho para fazer, certo? Isso daí. Ou seja, ela vai ter mais possibilidades de avançar com o seu filho, diferente da escola pública. Que na escola pública, ali você tem um número de alunos maior, você tem poucos recursos, certo? E detalhe, não é recursos financeiros que eu estou me referindo. Poucos recursos pedagógicos e também você tem também aquela coisa
da modinha pedagógica, né? Da modinha pedagógica, como eu tinha dito na pergunta anterior. Então, respondendo a sua pergunta, é o mesmo professor? Fisicamente é, mas o armamento dele, vamos usar essa expressão, o armamento dele, certo? O que ele tem para oferecer para o seu filho na escola pública, certo? É uma coisa, e o que ele tem para oferecer na escola particular para o filho do outro é outra coisa. Então, se o senhor tem dúvidas em colocar seu filho nessa escola que o senhor citou aqui, minha modesta opinião de quem estudou naquela escola, coloque. É uma excelente escola. Bom, pode colocar. Não importa para o que o seu colega, o professor dele diz, não. Inclusive, coloque-o e coloque uma sala diferente. Tenta ver se você consegue colocar uma sala diferente da sala desse professor. Bom, respondida aqui as perguntas, eu quero falar com vocês o seguinte, aqui, esse ponto aqui, essa última pergunta, ela tocou num assunto muito importante referente à educação, que não é um assunto dessa semana, mas é um assunto que eu, às vezes, esbarro muito isso daí, ouvindo falar. Sobre investimentos na educação. A educação, ela não precisa de investimento, por enquanto. Se eu fosse, por exemplo, o secretário da educação, eu não investiria mais na educação do que eu já invisto. O que eu faria? Eu faria uma auditoria, faria um levantamento onde auditava todas as secretarias, desde as secretarias municipais até as secretarias federais de educação, envolvendo escola particular, escola pública, tudo mais, tudo aliás, escolas públicas municipais, estaduais, federais, faculdades, tudo mais, para saber para onde que está indo todo o dinheiro que é destinado para a educação. Porque não é pouco dinheiro que vai para a educação, é muito dinheiro. Então, nós vemos, por exemplo, aqui em São Paulo, redes que têm, assim, redes municipais que são luxuosas. Escolas, por exemplo, que são luxuosas. Públicas que são luxuosas. E vemos escolas na rede estadual, municipal de São Paulo, que são caquéticas. Nós vemos aí no Brasil, se for comparar isso com o Brasil, nós vemos estados com escolas magníficas. E vemos aluno tendo que estudar escrevendo nas costas do outro colega ou estão escrevendo no chão. Por que isso acontece? A distribuição está desigual? O que está acontecendo ali? Certo? Então, nós temos que ver, isso. E tirar, por exemplo, o dinheiro, por exemplo, tem professores que não recebem salário, certo? Que não recebem um salário fixo, porque o governo não tem dinheiro para pagar. Mas por que não tem dinheiro para pagar um salário de um professor, mas tem dinheiro para pagar um valor absurdo para o secretário da Educação? É bem complicado a gente pensar nisso. Então, quando eu digo que a educação não precisa de mais dinheiro, ela precisa de uma organização administrativa, é a maior das verdades, certo? Por que o senhor diz isso, professor? Simplesmente por ver como funciona a educação no nosso país. Você vê lugares com escolas, como, por exemplo, escolões como o CEL, escolas públicas até com ar-condicionado, nós vemos aí em alguns lugares da cidade de São Paulo. Certo? O senhor está falando nas zonas ricas de São Paulo, Zona Sul? Zona Leste. Tem uma escola em São Miguel Paulista, ali na divisa com Itaim, eu esqueci o nome da escola agora, que ela está fazendo licitação para instalar ar-condicionado em todas as salas de aula. É ruim para os alunos? Não, não é ruim. Até que vai ser bom para os alunos. Aí vale, né? Vale. Só que o que acontece? Enquanto uma escola aqui em São Paulo, certo? Aqui na cidade de São Paulo, na zona urbana, tem ar-condicionado, a outra escola que está lá numa cidadezinha do interior de São Paulo não tem nem água encanada para os alunos beberem.
Olha a desigualdade aí. A escola, a educação, ela não precisa de mais dinheiro, ela precisa de uma organização administrativa de uma pessoa séria, competente e, sobretudo, honesta. Se nós pararmos para pensar, o que falta no nosso país é uma coisa chamada honestidade, certo? Chamada honestidade. Então, se nós tivermos aí administradores que realmente são honestos, tem a têmpera de querer organizar as contas da educação, vai perceber que vai sobrar dinheiro na educação. E para investir em quem? Justamente nas pessoas que mais precisam. São aquelas pessoas que às vezes nem escola direito tem. Que quando chove não podem ir para a escola porque a escola não tem teto. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí das explicações. Fiquem todos com Deus, certo? E até amanhã, às 9 horas da noite, com a nossa última palestra da semana, sobre doutrinação e educação, certo? Salve Maria. Até amanhã. Tchau, tchau.